Fala, jovem, tudo bem com vocês? Bruno Ribeiro aqui mais uma vez para a gravação do episódio 4 do Pode Contar Jovem. E dessa vez eu estou muito bem acompanhado aqui, mais uma vez com a presença da minha grande amiga Laís. Tudo bem, Laís? Olá, Bruno. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. E, primeiramente, eu queria agradecer aqui à Fornexus, ao CRC, por ceder esse espaço para a gente fazer essa gravação. E hoje o nosso tema é liderança. Então, para ajudar a gente aqui com essa temática, para a gente poder fazer uma discussão a respeito desse tema, até porque estamos vendo uma tendência de cada vez mais as lideranças serem jovens, né? Então, acho que tem tudo a ver com a nossa pegada aqui. Então, eu vou apresentar a Marina de Moraes Belo, contadora, advogada, pós-graduada em contabilidade, auditoria, perícia, direito, contabilidade e tributação do agronegócio. Além disso, mestranda de contabilidade e finanças pela UFES e instrutora de vários cursos aí, e o currículo se estende até mais do que isso. Então, Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e, primeiramente, eu já queria começar com uma bomba, assim, né? O que é ser líder para você? Fala um pouco pra gente a respeito dessa sua jornada aí até a liderança. Bom, acho que um oi para todo mundo, né? Para mim, então, sendo muito objetiva em relação à pergunta, né? Eu acho que toda vez que se fala em liderança, não tem como não assimilar pessoas. Então, eu acho que para mim um objetivo maior é pessoas, motivar, inspirar, orientar de alguma forma. E a gente não pode esquecer, eu acho que, na minha opinião, do resultado. Então, é você reunir, de fato, as pessoas, o que você inspira, o que motiva, mas em busca de um objetivo comum. Então, eu acho que é juntar os nossos objetivos com as pessoas e da melhor forma possível, inspirando e orientando. E eu acho que a gente veio para essa vida com esse intuito mesmo, né? Para algum objetivo na vida, seja em busca da felicidade, seja em busca de algum objetivo de trabalho. Então, eu diria que legal. É algo nesse sentido. E como você descobriu que poderia liderar? O que te motivou? Que perfil de líder você acha que você é? Vamos lá, né? O que de alguma forma me motivou, eu fui me percebendo líder quando as pessoas começaram a me procurar tendo ou buscando alguma referência mesmo. Legal. Então, se a gente for parar para pensar, naturalmente, né? Quando eu entrei na sociedade, eu já realmente tenho muito tempo, né, no escritório, então acho que a gente já tem uma postura em que as pessoas já procuram. Só que quando as pessoas procuram com um objetivo de que, de fato, assim, olha, o que você espera disso? Ou esperando a sua resposta mesmo, como é que você acha que pode ser conduzido? E as pessoas, acho que não tem jeito, elas naturalmente precisam de alguém que dê alguma orientação, que mostre o melhor caminho. E aí, é claro, né, gente, isso tudo eu fui aprendendo também, né? Então, foi uma construção. Não tem como eu negar que é um percurso. As pessoas irem procurando, assim, antes, né, de ser líder, essa tendência das pessoas pedirem a sua opinião a respeito das coisas, eu acho que é também um catalisador ali para você se perceber dessa forma, né? Você acha isso? Ah, eu acho que sim. Acho que é exatamente isso. E aí, lembrando também do que você comentou do perfil de líder, né? Existem vários tipos de pessoas. Então, quando eu analiso sobre liderança, tem o líder servidor, tem o líder visionário, motivacional, aquele que é mais servidor, então aquele que às vezes coloca os objetivos das outras pessoas à frente um pouco do seu. E isso também é um perfil de líder. Uhum. Se fosse para eu me identificar, eu me vejo um pouco mais visionária. Acho que visionária e talvez partindo um pouquinho para motivacional. Uhum. Porque eu sou muito positiva, assim. Ou eu busco relações positivas e eu me vejo muito positiva. Então, tentando mostrar o objetivo, mas de uma perspectiva mais positiva. Pegando mesmo. ainda esse gancho, né? Como que você consegue mostrar para a sua equipe, né, sobre essa questão do gerenciamento da equipe, você chegar, apresentar a proposta para que a sua equipe acredite na sua liderança, ou seja, dos projetos que você quer apresentar? Então, né, um conjunto de coisas para que isso aconteça, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é você deixar muito claro. Então, a clareza. Eu acho que, de fato, é chegar e apresentar, olha, o que a gente precisa dar conta ou fazer é isso aqui. Então, não deixar muita coisa, acho que solta. Então, deixar muito claro. Depois, eu acho que eu diria que
você ter respeito, empatia, né, no processo, então conseguir detectar ali nas pessoas quem de repente pode agir para algum dos lados ou para alguma ação. E eu acho que ter um plano de ação formado, então além de ter clareza, montar um plano. E aí, é claro, aberto às pessoas que vão estar envolvidas. Então, a comunicação aberta. Outra grande característica que eu diria aqui também desse processo, eu acho que ficar feliz com os pequenos avanços. Então, comemorar pelas pequenas conquistas que você tem nesse processo. Então, montou um plano de ação. É claro que aquilo vai ter um roteiro que você mentalizou. Então, ficar feliz com os avanços, vai ter erros no processo, então também ficar atento aos erros, para que você, enfim, consiga modular ou melhorar ou aperfeiçoar dali por diante. Eu acho que também não é só pedir ou delegar, né? Você tem que entender como que é o processo, né? E, assim, apresentar o plano claro, né? Ou seja, aquilo precisa ser feito, mas quais são os caminhos para se chegar naquele objetivo, né? Assim, eu tive uma experiência, basicamente desde de criança, que eu vejo meu pai assim no ramo do empresário, né? Empresariado, e assim eu via muito as questões assim de questionamentos, reclamações de coisas que às vezes não estavam sendo bem executadas, né? E eu cresci um pouco com isso. E aí, assim, quando chegou a minha oportunidade de trabalhar ali com meu pai, que foi uma grande escola, eles falaram muito, olha, você precisa entrar lá para trabalhar e fazer o negócio funcionar, botar os meninos lá para trabalhar. E eu cheguei com aquilo na cabeça, né? Eu vou chegar ali, vou pegar, vou botar ordem na casa, né? Fazer a organização da situação. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha mais para aprender com os meninos do que passar alguma coisa, porque eu estava começando na hora. Então, assim, eu cheguei passando para eles uma situação, né, para eles tomarem de execução, e aí passaram o seguinte, mas se eu fizer isso aqui, vai estragar o produto, né? Meu pai trabalha ali com o ramo alimentício, né, do supermercado e tal, e aí, assim, vai estragar o produto se fizer dessa forma. E aí eu percebi o seguinte, olha, eu estou passando para eles uma regra, uma decisão aqui, que se ela fosse tomada, ela ia prejudicar, né? Então, assim, eu preciso entender aquela situação antes de pegar e delegar uma situação, né? Certeza. Então, assim, primeiramente, eu preciso conhecer, às vezes eu não domino determinado assunto, mas eu sei como ele vai ser executado, né? E aí eu tento organizar com perfil de liderança para que aquele objetivo seja alcançado, né? Então, não necessariamente eu preciso fazer, né, para entender, assim, agora que eu fiz, eu entendi, sei como é que vai ser e eu posso agora falar para fulano fazer daquela forma. Não, né? Eu preciso entender pelo menos ali o que vai ser, qual vai ser o objetivo, o resultado final, e ali passar as regras, as metas claras, né, para que sejam executadas. É muito sobre saber escutar também, né? Porque às vezes você chega lá com uma determinada ideia, um planejamento que vem de uma base, às vezes até de um estudo que você fez e tal. E aí, quando você apresenta essa ideia, a pessoa que tá ali todo dia, ela vai falar assim, isso aqui não vai funcionar. Por causa disso, disso e disso. E aí você tem que também saber lidar com a situação, entender o porquê que ela tá falando isso, descartar, às vezes, uma ideia que você tinha na sua cabeça, que você estava animado para fazer, e aí, ou adaptar. Então, é um jogo de cintura todos os dias, né? Uhum. E durante essa nossa jornada, vão existir, sempre existem, né? Todo dia, desafios, momentos difíceis, um erro, às vezes, que acontece, que traz um impacto no geral da empresa, ou, às vezes, uma mudança na equipe que impacta a convivência, e isso faz muito parte, né, do nosso dia a dia de contadores, de líderes. Mas eu queria saber o seguinte de vocês, né? Quando acontece, assim, algum momento difícil, quais as estratégias assim, que a gente pode adotar para tentar lidar com isso de uma melhor forma possível, né? É sempre muito difícil quando a gente está na situação. É fácil falar, às vezes, mas quando a gente está na situação, às vezes acontece outra coisa completamente diferente. Depois você pensa, poderia ter lidado com isso. Aí, às vezes, na próxima vez, você já lida com isso de uma outra forma. Então, como que é essa parte de gerenciar os momentos difíceis da situação? Que a gente sabe que tem muitos, né? Laís, que engraçado, porque se você me perguntar, eu acho que
o que eu diria é o seguinte, a primeira coisa que eu faço é chorar. Não, mas eu vou dizer, porque para mim o choro ele não é uma fraqueza. Ele é uma forma de me construir. E eu acho que para passar ou enfrentar por um desafio, por isso eu comentei que a primeira coisa que eu vou chorar, tá vendo, é realidade, a gente líder, independente de qualquer coisa, chora. Mas esse choro é como se fosse o início para eu me construir, para eu me automunir, porque para qualquer coisa que envolva liderança, você precisa realmente ser forte, você precisa ser confiante. Então, algumas características que você precisa ter e que eu preciso desse momento, de me construir mesmo. Então, é óbvio que não é sempre que eu preciso chorar, tem coisas que a gente já enfrentou e que a gente já é mais forte, mas é o que a gente estava falando agora há pouco. Se não tivesse o envolvimento das pessoas, o plano seria sempre o mesmo. Então, o trabalho ou o dia a dia seria a mesma coisa, do jeito que eu penso. Se não tivesse exatamente a proposta e essa participação das pessoas. Então, assim, quando eu comentei de chorar, é uma estratégia, para mim é uma estratégia. Porque é quando eu preciso realmente extravasar, botar para fora, o desafio aconteceu, eu não estava esperando por isso, mas agora eu estou preparada. Então, quase sempre, depois de sei lá, uma noite de choro ou um momento de choro, é quando me dá uma revigorada, eu me sinto confiante e falo, não, agora eu vou. Então, eu diria isso para mim. Para passar essa confiança até para as pessoas que estão esperando de você que seja... É claro que não é chorar, força, é chorar no momento certo também, né? Não é chorar no meio da reunião. O desafio aconteceu, eu vou lá, abro o choro bem ali no meio. Não é nesse sentido. Sim, claro. Mas é numa situação realmente de trabalho que aconteça, sei lá, tá vendo? Um cliente vem e fala sobre uma situação que deu errado. E uma situação grave, normalmente envolvendo, tá vendo, dinheiro, um financiamento, alguma coisa assim. Você se sente frustrado, você fala assim, poxa, será que vai perder o cliente? O que será que vai acontecer em relação a isso? Então, assim, ali a gente puxa um pouco daquilo para, será que eu falhei? E aí, mas aí, para pensar em mais ideias, por isso que eu disse, é uma boa estratégia que eu sempre tenho, é isso mesmo. E aí, é claro, outra coisa que eu faço muito também, esses pequenos momentos de lazer. Eu tenho uma rotina puxada, né? Acho que todo contador tem uma rotina puxada. E aí eu acho que esses pequenos momentos, seja, sei lá, às vezes num sábado à tarde, que uma amiga chama para tomar um café. Um domingo. Eu tenho muita coisa do mestrado para dar conta. Eu estou na fase do mestrado para dar conta mesmo. Mas são essas pequenas válvulas de escape que vão me dando força e vão me dando ideias. Sim. Porque eu vou conversando com as pessoas, elas vão dividindo aquelas experiências e é assim que a coisa flui. Legal. Eu tiro esses momentos também. O que eu faço? Uma vez por mês, assim, mais ou menos, eu escolho um dia, assim, um sábado ou um domingo, eu durmo o dia inteiro. Sério, acordo só pra assistir alguma coisa, daqui a meia hora tô dormindo de novo e passo, assim, o dia inteiro. E aquilo depois me dá um gás pra continuar. É super, né? É tudo sobre se conhecer também, né? Marina, vamos falar sobre motivação e inspiração. A gente sabe que a gente precisa motivar, né? A gente precisa inspirar, né? E qual a estratégia que você usa para estar conversando? A gente sabe que tem perfis e perfis de pessoas, tem aquela que você tem que puxar a orelha, tem aquela que você tem que oferecer algo em troca, né? E o que você usa, quais são as estratégias que você usa para o pessoal acreditar, né? Para o pessoal se motivar, para o pessoal se inspirar, que você possa estar ali com o seu objetivo alcançado, com o seu objetivo concluído? Quais são as estratégias? Difícil dizer a estratégia, porque sempre depende, foi o que você disse, sempre depende das pessoas. Então, uma boa característica que eu tenho, assim, um posicionamento que eu tenho é tentar entender como é a pessoa. Então, da mesma forma que vocês já devem ter ouvido falar também de livros que falam das 5 formas de amar, dos temperamentos, as pessoas, de fato, têm formas de expressar sentimentos. De expressar sentimentos, de se sentir amada ou se sentir, sei lá, motivado. O que te dá um gás? Então, eu sempre adoto estratégias diferentes para perfis de pessoas diferentes. Então, é óbvio que você comentou, um presente valeria a pena? Sim, para uma pessoa que acha que está sendo reconhecida por meio de um presente é bacana. Então, chegar numa época de Natal como essa, poxa, que legal, um momento de agradecimento. Então, tentar fazer uma surpresa. Eu, lá no escritório, normalmente eu que tomo a frente da surpresa dessas pequenas lembranças assim. Então, poxa, se chegou no Dia da Mulher, por exemplo, por que não deixar uma lembrancinha ali e elas não estão esperando aquilo? E aí, enfim, espera à noite, faz uma cartinha. Outra coisa que eu gosto muito é, o máximo,
de tratar de uma questão pessoal ou manual, onde me envolveu. Então, quando eu escrevo uma cartinha de aniversário, eu gosto de escrever à mão. Não gosto de colocar no computador para parecer que é uma coisa que, de repente, eu peguei da internet. É uma coisa que vai mais de dentro para fora. Então, eu acho que a carta demonstra que você tirou um tempinho para escrever para aquela pessoa. Transmite cuidado, né? Legal. Transmite cuidado, exatamente. Então, eu vejo muito pelo perfil. Tem pessoas que gostam de receber elogios. Então, tá vendo? O presente vai ter um impacto diferente de um elogio. E, assim, eu acho que tudo isso que eu disse, em alguma medida, para todo mundo é bom. Porque a gente gosta, obviamente, de ser elogiado, a gente gosta de receber presente. Só que algumas pessoas mais, outras menos. Sim. Então, inclusive, eu até brinco lá no escritório, até comigo. Eu me lembro muito de uma situação no escritório que ficou marcado. E aí, tá vendo? Não precisa ser nem alguém que está como líder, qualquer pessoa que lembre, faça lembrar da pessoa. Mas tinha uma pessoa que trabalhou no escritório, que inclusive admiro, gosto demais, que ele sempre tinha a característica de deixar essas cartinhas, essas coisinhas na mesa. E aí, uma vez, né, porque um dos presentes que eu ganhei lá do escritório, num dos meus aniversários, foi uma viagem com algum acompanhante. E aí eles montaram uma... eu estava num cliente, numa construtora, e ia para o escritório à tarde. Era no dia do meu aniversário. E aí eu me lembro que eles montaram, na sala de reunião, um formato que era para eu entrar no escritório e aí direto para a sala de reunião, porque teria um momento que eles montaram um vídeo de toda a equipe falando alguma coisa para mim. Então, Marina, você é bacana com isso, a gente te admira por esse motivo. E todo mundo do escritório falou. Do seu jeitinho, da sua característica, mas todo mundo falou. Depois colocaram os erros de gravação, e aí quem não entra numa sala dessa, que você não está esperando, tá vendo? É uma surpresa. Quem não entra numa sala dessa, na hora, obviamente, que aí é o que eu falei, sou chorona, obviamente eu chorei. E aí, depois, no final, era engraçado, porque tinha os erros de gravação ainda para poder descontrair, acho que para poder me reconstruir de novo. E aí tinha o caminho de eu sair da sala de reunião e ir para a festa. Então, assim, porque lá no escritório tem a entrada, né, com a sala de reunião, e aí depois tem a continuidade para o salão mesmo. E aí fui para a festa. Então, como que isso me marcou? E até hoje, às vezes até quando eu preciso me reconstruir ou me lembrar de alguma forma que a gente é amada, que é querida, eu vou lá no vídeo. Legal. Algumas pessoas já mudaram, tá vendo? Não estão no vídeo, mas que carinho que foi e como isso me marcou. Então, a gente quer transmitir isso para as outras pessoas também. E eu acho que tá vendo? Eu usaria estratégias que eu aprendo e que eu percebo também que é bom para mim e que todo mundo acho que vai gostar, né? Ganhar um presente, ser lembrado, ser elogiado. Legal. Esse negócio da gente conhecer as pessoas e saber como que uma pessoa é mais motivada, eu acho que isso é essencial. Porque, às vezes, a companhia pega um manual de estratégias e aplica de forma uniforme ali para todo mundo e acha que vai dar certo. Mas tem gente que tá achando aquilo, sei lá, péssimo. Aí tem gente que tá adorando. Então, essa parte de você conhecer as pessoas, eu acho que faz toda a diferença. Regra tem que ter, no Porque geral. as pessoas são muito diferentes. Mas você tem que saber adaptar, né, a cada perfil de pessoa. Tem coisas que todo mundo realmente vai gostar, de ganhar alguma coisa e tal. Mas tem algumas coisas, assim, que... Às vezes tem pessoas que se motivam mais com o dinheiro, tem pessoas que se motivam mais com o elogio. É muito complicado. E é melhor ter situações onde você consiga dosar para... Mesmo que não tenha gerado impacto tanto para aquela pessoa, numa situação que é de presente, mas vai ter outro momento que vai impactar ele de outra forma. Até porque depende do momento em que a pessoa está recebendo aquilo mesmo, né? Que é outro ponto, relevante. Às vezes a pessoa está com alguma dor ou alguma situação de família e é exatamente quando você dá um presente, dependendo do presente, que ele se sente tão acolhido, que é um momento que gera acolhimento nele. Né? Que marca, exatamente. Perfeito. Isso aí. Muito bom. A gente sempre tem que estar com aquilo que você falou no início, né? Liderar é você ter pessoas unidas com um determinado propósito, né? Então, vamos falar de metas, certo? Como que você faz para, por exemplo, muitos pequenos empresários, eles não, antes de começar a formar a sua equipe, eles não param para pensar
em qual é a visão, os objetivos da empresa, né? Depois que a gente adquire aí uma certa experiência na área, a gente começa a se preocupar efetivamente, tá? Para onde que a gente está indo? Onde que a gente quer chegar? E quando a gente tem uma equipe, a gente ainda tem que fazer com que essa equipe tenha clareza, igual você falou, tenha clareza de qual é o objetivo e tenha metas tangíveis para poder chegar lá, né? Metas que sejam específicas, metas que sejam mensuráveis, metas que podem, às vezes, você definir uma meta, ela pode tanto motivar a pessoa como ter uma frustração muito grande. Então, desafio, frustração, são tantas variáveis, né? Uhum. Então, vou te fazer uma pergunta aqui. Como que você incorpora essa questão da visão e dos valores da empresa para fazer com que a sua equipe acredite nesse propósito? É uma pergunta profunda essa. É profunda mesmo. Uhum. Primeiro, eu acho o seguinte, não vão ser todas as pessoas que vão entrar nesse pensamento do que eu acho, do valor da empresa, da característica. Então, como o papai brinca, tem que dar liga. Eu acho que em qualquer situação não tem como pensar que todo tipo e todo perfil de pessoa vai entrar na sua empresa ou participar da sua empresa, porque nem sempre ela tem... Enfim, tá vendo? São valores diferentes ou valores muito distantes. E mesmo que sejam valores distantes, porque é claro que nós somos pessoas e somos diferentes. Tem que... Se tiver, obviamente, se a pessoa tiver um valor, enfim, uma característica muito diferente, que tenha pelo menos respeito e empatia pelo valor alheio. Então, pelo valor da empresa. E aí, tentando vincular isso, eu acho que, então, primeiro, perceber. É difícil, porque se a gente é, por exemplo, empregador, na condição de empregador, não é numa entrevista que a gente consegue perceber, mas é numa entrevista que a gente consegue, pelo menos, capturar ali, por uma intuição, alguma coisa, do que você fala, do que você divide. É um sentimento. O sentimento. Então, se vai dar match, né? É o que a gente fala. Será que vai dar liga aqui mesmo? E aí, depois, é uma construção, algo que a gente vai vendo diariamente. E aí, para tentar juntar isso, eu acho que a gente falou, tem que ter claro. Então, é o que eu falo muito lá no escritório. Eu falo demais sobre retorno. Então, gente, precisa retornar. As pessoas precisam ter o cuidado de retornar, de ter uma resposta. Se a pessoa perguntou alguma coisa, se a pessoa me procurou para alguma coisa, ela quer uma resposta, ela está esperando uma resposta. Então, tá vendo? Esse é algo que fica muito claro e evidente do meu perfil lá no escritório. Eu sou uma pessoa que faço questão de dar retorno e também não demorar, porque não adianta dar um retorno de um mês depois. Então, sempre lembrar mais o cuidado com outra pessoa. E isso fica muito claro para todo mundo, porque toda vez que qualquer pessoa da equipe ou os meus sócios mesmo comentam sobre isso, eles já falam, não, pode ficar tranquilo que retorno vai ter, porque eu com certeza vou pressionar aquilo. Então, você vai conduzindo com pequenas lembranças, e aí é o que eu sempre falo, com empatia. É claro que você vai lembrar, olha, você não está dando retorno, você não está dando esse feedback. Então, você tem formatos diferentes ali no dia a dia de chegar para a pessoa, de aproximar isso. Uma outra coisa muito engraçada, por exemplo, que eu faço, tá vendo? E vem tão de dentro para fora mesmo que, às vezes, no e-mail eu preciso dar algum recado, eu coloco uma figurinha. Então, eu falo assim, não mandou o retorno para o cliente. Aí eu vou e coloco uma carinha. Vou lá na internet, realmente busco uma carinha que demonstre para a pessoa entender um pouco do recado, mas não ficar aquela coisa pesada também, uma chamada de atenção pesada. Então, assim, tá vendo? É de dia a dia, vem a ideia. Sim. E outra coisa bacana é usar a criatividade mesmo, né? Que é líder. O quanto a gente precisa usar a criatividade. Porque, tá vendo? Uma figurinha faz diferença. Um meme que você manda, dessas figurinhas que tem no WhatsApp mesmo, um meme que você manda ali com uma coisa engraçada. Então, acho que são... sobre essa questão das metas tangíveis, né? A gente, às vezes, observa determinados líderes, por exemplo. Olha só a distância, né? Hoje eu estou com alcance de vendas de 1 milhão, por exemplo. Aí chega um novo gestor, né? Chega uma nova liderança dentro da empresa e fala, olha, no ano que vem a gente tem que faturar 1 bi. Ou seja, olha a distância de 1 milhão de vendas para 1 bilhão de vendas no ano seguinte. Né? Então, assim, essa questão das metas claras, então, assim, o que vai ser oferecido para que a gente alcance esse objetivo, esse indicador? Né? Então, assim, eu tenho uma meta a ser cumprida naquele período, certo? Eu vou bater aquela meta, né? Agora eu preciso melhorar, né? Eu vou dobrar essa meta, né? Mas, poxa, eu vou dobrar essa meta, quais são as condições para eu conseguir dobrar? Porque, assim... O que eu vou fornecer, né? O dobro para você chegar ali é muito... assim, não é fácil,
né? Então, assim, tem que estar claro quais são os meios. Então, assim, se hoje eu estou aqui no Espírito Santo, para eu faturar o dobro, eu vou ter que expandir agora para uma nova região. Sei lá, eu vou para um estado fronteiro, né? Ou seja, Minas Gerais, né? Ou até para o norte, né? Talvez. Então, assim, tem que estar claro como que eu vou alcançar esse objetivo. Ah, pô, tô comprando uma nova filial agora, né, lá no norte. Então, assim, agora eu tenho esse objetivo claro para mim, entendeu? Mas, às vezes, aquela meta, a distância dela tá tão grande que a equipe fica perdida. Como que eu vou alcançar isso? Desmotiva já aí. Desmotiva, porque você não consegue, entendeu? Então, assim, não tá claro. Então, assim, às vezes, o gestor, quando coloca o objetivo, coloca a meta, ele tem que estar claro da capacidade da equipe, da sua estrutura, da onde eu consigo chegar, como que está ali as informações para que a gente alcance aquele objetivo. Porque se você bota uma meta que ela é inalcançável, o que acontece com a equipe? Não vou Desmotiva. E é por isso que a gente fala da relação disso com as pessoas. Porque quanto mais próximo você tá vendo da equipe, você mesmo tem consciência de que aquela meta não é atingida. Assim, pode, obviamente, ser atingida, sim. Mas que é muito difícil com aquela situação que você tem, com aquelas pessoas que você tem. Tá vendo? Vai entrar um cliente no escritório muito grande. Aquela equipe não vai dar conta. Pelo contrário, talvez eu perca as pessoas daquela equipe justamente por eu enfiar coisa para eles fazerem. Exato. Então, quanto mais próximo você tá e consegue perceber até a rotina das obrigações, tá vendo? Como eu comentei lá no escritório, eu sei que vai entrar um cliente, eu sei o volume, os dias que vencem as obrigações, então eu tenho consciência, mas eu tenho consciência exatamente porque eu procuro estar envolvido com as pessoas e próximo àquela rotina. Legal. Que é uma outra coisa que a gente precisa ter, né? Eu acho que... E falando agora, né, pegando ainda, dando sequência nisso, confiança e engajamento. Ou seja, como que você consegue transmitir confiança? Por exemplo, essa questão que eu coloquei, esse exemplo, né, de 1 milhão para 1 bilhão, a gente sabe que para você chegar em 1 bilhão, você vai ter que passar por vários milhões, né? Então, assim, eu preciso... eu quero melhorar, né? Meu projeto no ano que vem, se eu fiz agora X, eu quero 10X, né? Para eu alcançar esse objetivo, eu preciso transmitir confiança e engajamento, ou seja, aquela meta é clara, tá tudo certinho, né? Foi feito o planejamento, vou alcançar, né? Mas para você conseguir passar a confiança, a gente sabe que nem todas as metas às vezes são alcançadas e gera ali uma desconfiança, né? Mas as metas que são ali estudadas, né, são claras e são alcançáveis, né, a gente consegue sim transmitir a confiança. Então, como transmitir a confiança para que a equipe confie no seu projeto, naquilo que está sendo apresentado? Bom, partindo do pressuposto em que eu participei, por exemplo, dessa meta, porque ela foi dada, e aí eu, no perfil de líder, por exemplo, eu sei mais ou menos como atingir. Eu diria que para ter confiança, para mim, em primeiro lugar, é transparência, envolver a transparência. Com toda certeza, porque é o que eu disse, se eu participei daquilo, eu consigo e percebo que ela é atingível. Porque senão eu já teria, inclusive, chegado para a pessoa e falar, realmente isso aqui a gente não consegue atingir. Então, se eu participei, eu tracei planos de ação, eu pensei nas pessoas mais estratégicas para trabalhar com aquilo envolvido naquele plano mesmo. E, tá vendo? Demonstrar transparência, olha, eu acho que você consegue nesse nível, eu acho que a gente pode melhorar nesse ponto. Mostrar as nossas expectativas. Então, ser transparente o tempo todo. Eu acho que, assim, o tempo todo, é claro que na hora que eu vou chorar, não preciso falar pra pessoa que eu chorei aquela noite porque eu precisei da confiança, que eu precisei me automunir, tá vendo? Uhum. Então, não tô falando de todo tipo de detalhe. Mas ser transparente no seu perfil mesmo, inclusive nos seus próprios nos nossos próprios defeitos. Porque eu também tenho momentos de fraqueza nisso, eu tenho momentos de reflexão ali naquele processo. Então, assim, até nisso... você buscar a força, quando você é transparente, buscar a força da equipe. Porque quando eu falo com eles, e aí é o que aconteceu, quando eu comecei o plano na minha vida do mestrado no começo do ano, eu realmente cheguei para minha equipe e falei, olha, obviamente a gente tinha que dar conta das mesmas coisas, das mesmas situações do escritório. Mas eu levei para eles uma situação que estava acontecendo e que pode sim refletir de alguma forma ao longo do ano. Então, olha, vou começar esse projeto. Imagina se eu não falasse. O quanto eles iam me ver ausente no escritório, porque isso acontece, eu tenho aulas... sem saber por qual motivo e sem entender, às vezes, uma demora que eu dou numa mensagem, porque eu estou na aula. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi realmente falar, olha, vou fazer o mestrado, para mim é um desafio, tem essas características, tem esses horários de aula.
Se vocês perceberem que eu tô muito distante ou que vocês dependem de resposta minha, muito urgente, briga. Eu até falo com eles, briguem comigo, comentem comigo. Só não deixem de me dar o feedback. Só que até para eu falar isso, tá vendo? Precisou de uma relação de confiança antes, precisou de uma transparência antes, delas saberem que eu sempre vou, então, para as minhas equipes, que eu sempre vou estar próximo de ouvir o que elas vão dizer. Mas aí tá vendo como é que vai gerando mais transparência? E elas também vão se sentindo mais à vontade para isso. Então, tem pessoas que vão casar na equipe, e que já casaram também. Então, eu sei que nesse momento, quando elas dividem, quando elas são transparentes, até em situações da vida, a gente vai conseguir entender isso melhor. E vai conseguir, talvez, deixar a pessoa também numa situação onde... Deixa ela ficar um pouco mais confortável, porque agora ela está no meio de casamento, ela não vai pensar em muita coisa. Então, será que a gente não consegue demandar para essa outra pessoa aqui nesse momento com algumas atividades? Então, tá vendo? É um mix de... Legal, uma sensibilidade, né, também, né? A gente pensar, assim, se colocar um pouco. Poxa, a pessoa não vai conseguir raciocinar direito naquele momento de casamento. Então, assim, olha a responsabilidade que ela está fazendo, né, na apuração, seja lá na demanda que ela está fazendo. Então, assim, a gente sabe que a pessoa é humana, né? Então, se a gente não tiver essa sensibilidade, né, o pior pode acontecer, né? Calcular alguma coisa errada, esquecer de mandar alguma informação, né? Então, assim, essa sensibilidade é extremamente importante mesmo. E tem situações da vida, tá vendo? Um filho que você vai ter, e aí não precisa nem envolver. Eu dei o exemplo aqui de mulheres na época do casamento, que para um homem tem um peso diferente. Mas um filho, uma preocupação, um começo de gestação em que você não sabe exatamente como é que vai ser a saúde do bebê, enfim, são várias situações. Familiar que tá com uma situação de saúde. Exatamente. Tudo isso é muito... A gente tem que ter muito... sensibilidade mesmo, eu acho, com o próximo. Com certeza. E falando em sensibilidade, vamos falar sobre feedback, tanto positivo como negativo. Já comentamos um pouco a respeito, mas como que seria para você, até para você, Bruno, também, para dar um feedback, às vezes, negativo para aquela pessoa, né? Usar as figurinhas, eu acho que é sempre legal, eu gosto também. Eu aprendi a fazer figurinha, eu fiquei doida fazendo figurinha. Quais são as melhores formas que você achou na sua jornada de fazer isso e, às vezes, uma forma que não ficaria muito legal? Nossa. Bom, é o que eu comentei. Não, nem sei se eu sei responder isso, porque, de fato, assim, vem muito da minha criatividade, da situação que eu vivo no momento e a construção que eu tive com aquelas pessoas, com a relação com aquelas pessoas mesmo. E a gravidade que é a situação também. Quem é a pessoa que cometeu algum erro, alguma coisa assim? Porque às vezes é uma pessoa um pouco mais sensível, às vezes é uma pessoa que é mais leve. Assim, o que eu coloco na minha cabeça é que, como o meu objetivo é sempre clareza, então eu não deixo de falar alguma coisa que precisa ser melhorado mesmo. Às vezes, eu percebo que o erro foi, ou a fase que está não é melhor de falar. É até engraçado. Eu faço uma programação, porque eu sou realmente ruim de memória, mas como eu sou muito organizada, no geral eu sou organizada, eu realmente escrevo uma notificação de uns 2, 3 dias depois, aí eu coloco assim, dá o feedback em relação a isso. Aí eu me policio também. Chega na data para eu dar o feedback, eu falo assim, será que a pessoa tá bem ou não tá bem? Eu ainda detecto aquilo. Senão eu vou fazendo programações no e-mail de lembretes ou na minha rotina para eu dar o feedback em algum momento. E para eu não esquecer que tem que ser dado o feedback, porque a equipe ela precisa melhorar. Deixar de dar porque está acontecendo uma situação com ela é só uma inteligência do momento, do que você precisa para atingir o objetivo. Você não pode ficar com raiva na situação e falar, não vou continuar aqui, ou enfim, não vou dar conta disso. Então, é entender o momento certo. E aí, às vezes, tá vendo, eu prefiro me fazer uma programação, será que eu consigo dar o feedback nessa situação? Ou, às vezes, se não é o horário que eles estão trabalhando, às vezes eu até deixo, tá vendo, um e-mail, alguma coisa, olha, tenta lembrar disso, e coloca uma figurinha, alguma coisa assim. Então, acho que são as estratégias que eu sigo fazendo e tem dado certo, né? Vamos ver como é que vai ser as próximas experiências. Vou pegar aí um gancho ainda sobre essa questão de trazer uma experiência. Você consegue compartilhar uma experiência positiva, né, de algo que você usou, né, como referência e que deu certo no engajamento da sua equipe? Ai, Bruno, é tão clichê, né? Porque eu não gosto muito de falar assim, uma experiência específica. Eu acho que, se fosse para eu falar em questão de receita, é a construção diária, com certeza. Eu acho que o dia a dia é que vai realmente dando mais solidez à situação. Mas se fosse para eu dizer alguma coisa que eu lembro aqui agora e que foi
de fato foi marcante, vocês devem lembrar daquele período da pandemia, que teve aqueles contratos de suspensão, redução, enfim, teve todo mundo que ir para casa. Então, estava todo mundo no escritório, a gente tinha essa característica de trabalhar realmente no escritório, foi todo mundo para casa, e aí? Como lidar com aquela situação? Então, o meu envolvimento ali foi pegar, de fato, o telefone da empresa, porque ficou comigo mesmo. Tá vendo? A gente não tinha nenhuma estrutura ainda para levar esse telefone e passar a ligação para as pessoas. Hoje isso tem no escritório, a gente já se adaptou. Mas naquele momento, peguei o telefone do escritório e aí aquele monte de contrato de suspensão e redução e um monte de cliente perguntando aquilo. Então, eu fazia exatamente a intermediação e olha como é que eu me envolvi no processo. Eu fazia exatamente essa intermediação de chegar, eu que explicava, olha, suspensão e redução desse jeito, não sei o que lá. E aí eu deixava mais para as pessoas operacionalizar. Então, eu passava para as meninas do DP algo que tinha mais que fazer. Então, eu fazia aquele processo que é complicado também, que era realmente avisar e explicar para o cliente. Filtro, né? Isso, o filtro, exatamente. Então, esse foi um período que realmente me marcou, que eu tive que, tá vendo, tá muito ali presente como líder mesmo, inclusive participar para ter feito diferença, porque senão ia os clientes enlouqueciam, né? Os clientes enlouquecer, as pessoas ali dentro, porque é muita coisa, é emoção dos clientes chegando numa situação de pandemia que ninguém sabia de nada e a equipe para dar conta daquilo. Então, assim, isso eu acho que foi um período em que eu precisei realmente, assim, e me marcou, e eu acho que talvez as pessoas que estavam na ocasião também foi um desafio, né? Foi um desafio. Nessa época eu não tinha equipe ainda, então para mim foi um pouco mais tranquilo. Acho que a maioria das pessoas ela exerce um papel de liderança em algum aspecto da vida, porque a vida não é apenas o profissional, e às vezes até num profissional, em um local você exerce um papel de liderança e em um outro local você exerce um papel de liderado. Então, são vários momentos ali da vida que a gente tem que mesclar essa... aqui eu estou no papel de líder. Não, aqui eu já estou em outro papel. Então, como que a gente consegue aplicar esses princípios de liderança em outro aspecto da vida, ou às vezes saber quando a gente não deve aplicar o aspecto de liderança. Porque às vezes tem coisas ali, por exemplo, vamos fazer um bolão da Mega Sena. Tem que ter alguma pessoa ali para tomar a frente e falar, eu vou organizar esse negócio aqui, passo o dinheiro, tantas pessoas, me dá tantos números e tal, vamos organizar, não sei o quê. Vou fazer o churrasco de fim de ano. Alguém sempre tem que exercer um papel sempre tem um líder em tudo que a gente for fazer, né? Mesmo que aquilo não seja muito explícito. Então, a minha pergunta é, como que a gente faz para aplicar ou não aplicar esses princípios da liderança e em todas essas outras facetas que a gente tem, né? Assim como eu comentei de olhar para as pessoas e ver a característica delas, é também me olhar. Então, eu diria... Primeiro, pelo que você comentou, é até difícil, porque a gente que trabalha com liderança e já se percebe nesse perfil, em quase tudo você está envolvido. Sem querer, você toma a frente um pouco, nem que seja para participar, inclusive, com algumas opiniões da liderança das outras pessoas. Então, na vida, tá vendo? Se eu fosse levar para a questão pessoal, quase sempre, vamos fazer um piquenique, é uma coisa que eu adoro de fazer com as minhas sobrinhas. Vamos fazer um piquenique ou vamos sair com uma situação de família. Quase sempre a referência é comigo. É assim, o que a gente vai levar, o que a gente vai fazer? Parece que espera um pouco que eu diga. Mas nisso, por que eu até fico à frente? Nisso eu me destaco, porque eu sou muito família, porque eu tenho uma característica de valor muito voltada para a família. Então, tá vendo ali, eu estou envolvida. Agora, se for uma situação, por exemplo, onde aconteça um problema com telefone, com, sei lá, alguma coisa de tecnologia, alguma coisa que envolva lá em casa, eu não vou tomar a frente nunca, porque eu realmente não sou boa naquilo. Então, do mesmo jeito que eu olho para as pessoas, eu também me observo. Tem coisas em que eu não vou tomar a frente de algo que eu não entendo ou que vai demorar muito para eu entender. Então, de fato, você dá lugar realmente para aquela pessoa que talvez entenda mais aquele conteúdo. E aí, é claro que é o que eu disse. A gente tem as pequenas pitadas que a gente vai se envolver. Porque sem querer eu me envolvo. Então, ele entende sobre aquilo, mas talvez ele vai me perguntar, mas você acha que é o momento de fazer? Eu falo assim, bom, será que não é melhor esperar talvez o técnico vir para depois a gente buscar isso daqui? Então, tem pequenos traços ali do meu envolvimento, porque é o que eu falei. Parece que corre no sangue aquilo, né? Essa característica, para quem é líder, para quem tem mais voltado para isso, corre no sangue. Pode soar até como mandão, às vezes, né?
Aham, exatamente. Só que aí é engraçado. Bom, eu acho que sim, acho que sou como mandão mesmo. Você falou até um ponto positivo, porque a pessoa já fala, ela tá querendo dizer. Aí é o momento, talvez você perceba assim, ouvir, tá vendo as pessoas. Se você perceber que é isso, você fala, não, então, o que eu preciso melhorar para não parecer mandona? Porque liderança não é para parecer mandão, né? Exatamente. É de fato uma participação, envolvimento com as pessoas e um papel de alguém que está cumprindo aquilo naquele objetivo comum. Então, assim como a gente tá vendo os cargos, vai ter uma pessoa que vai ficar à frente. E tem os líderes, tem os que ficam abaixo um pouco, então tem um nível de liderança, às vezes tem outro nível. Então, lá no escritório, por exemplo, a gente é sócio, então tem um perfil em que a gente vai ficar mais à frente conversar com o cliente. Mas tem as pessoas que estão... que são as lideranças de cada setor. Então, eu estou envolvida com todos. Em termos de decisão, estou envolvida com todos os setores. Mas é claro que ali... Eu não vou nem dizer abaixo, porque eu não gosto, na verdade, muito da situação de hierarquia. É o cargo que ela exerce mesmo. É ela que vai ficar responsável por aquele departamento ou por aquele setor. Então, a minha expectativa é que ela contribua, tá vendo? E dê o seu melhor em relação àquilo. Legal. Legal. Show. Depois você me fala aí como é que faz pra entrar no bolão da Mega Sena aí. Você deu pra perceber que é ela que organiza, né? Eu já percebi. Não, existem bolão papéis. Eu não vou me envolver, tá vendo? Eu sou só a tesoureira. Mas assim, não vamos comentar muito sobre isso aqui, porque vai que a gente ganha, né? Então, se eu sumir ano que vem, você já sabe. Como é que é? Vai aparecer os sinais, como é que é? Eu não sei, mas se eu ganhar, haverão sinais, eu sonhei que tinha ganhado. Gente, Tô bem triste. Para encerrar, 15 reflexões finais aí, Marina, você acha que você considera importantes aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Precisam seguir para que queiram ali colocar a sua liderança, o seu cargo de liderança, desenvolver e aprimorar habilidades. Quais seriam as reflexões que você deixaria, as reflexões finais aí para o pessoal que quer adotar essa postura? Para ser um bom líder, você precisa de quê? Bom, para ser um bom líder, eu acho que, em primeiro lugar, você se conhecer. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Não adianta sofrer, e eu tenho exemplos dentro de casa, não adianta sofrer de, eu não sou um bom líder. Às vezes você não tem característica realmente de ser o líder, às vezes você tem uma característica de ser um analista, a pessoa que operacionaliza mais do que quem está liderando. Então, eu acho que, em primeiro lugar, para ser um bom líder, é você ter consciência de que você tem perfil para liderança. E não sofrer, porque às vezes a gente pensa também que ser líder é algo maior, é melhor. Não é. Na sociedade, a gente tem exatamente aquelas pessoas que precisam fazer acontecer e aquelas pessoas que contribuem para fazer acontecer, que é o nosso caso da liderança. Então, a primeira coisa que eu indicaria é o autoconhecimento mesmo. Você se vê com esse perfil para não sofrer, para não chegar para não avançar para os próximos passos, se sentindo... Se colocar num lugar que você não queria estar. Exatamente. Que não queria estar, que você vai ficar frustrado, porque vai acontecer situações onde, às vezes, você não vai saber lidar com aquilo. Então, primeiro, eu acho que se autoconhecer e não se cobrar também. Eu tenho perfil de analista? Gente, é isso. A gente precisa tanto de pessoas para fazer. E quem seríamos nós, por exemplo, para liderar, se não tivesse aquelas pessoas com um perfil muito melhor para realmente executar, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. E depois, eu acho que de alguma forma, se permitir. A liderança, para você se aperfeiçoar, depende, obviamente, do tempo, das experiências que vão acontecendo. Então, se permita. Use uma estratégia, por exemplo, a da figurinha, não deu certo ou não deu certo para aquela pessoa, tenta outra coisa. Só não fique bloqueado ou preso numa só coisa. Então, depois que você se identificou, percebeu como é a sua característica, vai se permitindo as situações diferentes. É o que eu comentei. Às vezes vai ser uma figurinha, dá um presente, vê se a equipe, como é que vai ser a reação da equipe. Então, avança. E lembrando do objetivo comum, né? Então, já que o objetivo é esse, lembrar que tem um objetivo e que durante o percurso você está aprendendo junto. Então, reunindo as estratégias ali. Eu acho que se desenvolvendo, né? Também a humildade, né? Também, né, Marina? Eu acho assim, a gente achar, não, tudo eu quero dar ali, deixar a minha consideração. Não necessariamente, né? Assim, a gente, por exemplo, um casamento, né? A gente sabe que tem coisas que é comigo, tem coisas que é com a minha esposa, né? E assim, se eu não souber fazer essa divisão, você vai brigar. Por exemplo, eu sou sócio da minha esposa no escritório, né? Então, assim, se eu não souber... Três. Eu acho que então, assim, se nós não soubermos fazer essa divisão, você vai ficar batendo boca ali, e assim,
tem que saber respeitar, se colocar ali no local correto, né? Porque, minha área está sendo essa, né? Essa aqui é a minha área que eu domino, entendeu? Então, por exemplo, eu não entendo nada de DP é com ela, né? Então, assim, quando é para resolver alguma coisa, tem cliente meu que às vezes pergunta, Bruno, como é que faz isso, aquilo, outro, né? Eu vou falar, olha só, eu vou te dar uma resposta aqui para te, né, elucidar dos fatos, mas vamos repassar isso aqui oficialmente para minha esposa, né? No caso, minha sócia, para ela pegar e dar a resposta final. Então, a gente tem que saber, né, onde a gente pode entrar e com humildade saber, não é aquela minha área, então, assim, deixa a pessoa responsável que faça a decisão final, né? E o cliente nunca fica insatisfeito quando você é transparente e humilde mesmo. Porque você acabou de falar uma situação em que o cliente poderia falar assim, não, mas você é meu contador, eu preciso disso aqui. Só que quando você fala exatamente com essa humildade e reconhecendo, inclusive, o que não te cabe em alguma medida, ele consegue entender. Ele fala assim, não, então tá, espera o retorno dela. Então, eu sempre percebo que quando você é transparente, humilde, tá vendo, tem essas posturas, a outra pessoa quase... Eu nunca vi uma situação onde a pessoa não vai entender. Só que às vezes ela fortalece, é só assim, tá, pede para ela me retornar o mais rápido possível, mas ela entende, ela nunca é uma situação que gera uma briga. Nossa, já passei por várias situações assim, em reunião de comercial com a pessoa, tem uma pergunta ali que, não sei disso aqui, mas isso aqui eu confirmo na legislação e te passo um retorno até entrevista de emprego. Não sei, isso aqui, tal. Quando fui fazer teste para ser professora em algum lugar, fizeram uma pergunta lá que não sabia. Aí, não sei disso aqui porque não passo por essa situação no escritório e tal, mas... E deu certo. Também, na banca do mestrado, já se prepara. Na banca do mestrado parece tudo quanto é tipo de coisa, né? Algumas coisas você sabe, algumas coisas não. Mas, vou confirmar ali no R, nos meus dados e tal. Então, isso aí são coisas que acontecem. A humildade é essencial pra gente lidar. Bom, eu acho que é isso, Podemos então, caminhar né? para os agradecimentos, então. Bom, vou agradecer novamente aqui à Fornexus e ao CRC que cedeu esse espaço que a gente está aqui. Também o espaço para a gente disponibilizar esse conteúdo na internet para vocês. E falando nisso, não deixe de se inscrever aqui no canal do CRC Espírito Santo e também seguir a gente nas redes sociais, CRC Jovem ES, ok? É isso aí. Eu queria agradecer a Marina, mais uma vez. Obrigado, Marina, aí, pela sua presença. Muito obrigado pelas suas considerações. Agradecer também a Laís, né? Você quer deixar mais uma mensagenzinha, Marina? Na verdade, o que eu me coloco é aberta, né? Para quem, de alguma forma, aí, tem alguma proximidade comigo, e até para quem não tem proximidade, que eu estou aberta a situações onde eu possa compartilhar ou contribuir sobre esse tema. Sobre esse tema, sobre contabilidade, sobre advocacia, o que de alguma forma eu estou envolvida. Então, só me colocar aberta para que, se as pessoas tiverem alguma situação que talvez precise, Marina, você pode me dar uma opinião? E a gente gosta tanto de opinião, tá vendo? Liderança gosta de opinião. Que eu tô realmente aberta. Então, se precisarem me procurar, podem contar comigo. Valeu, obrigado, Marina. Obrigado mais uma vez, Laís. E obrigado a vocês aí que nos acompanham. Esse é o episódio 4, né? É o último episódio desse ano de 2023. Né? A gente deseja que todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, tenham um excelente final de ano, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente encerra uma temporada, né? Encerramos aí a nossa websérie aí do Pode Contar Jovem, né? Esperamos que no ano que vem a gente possa trazer mais conteúdos. A gente conta também com a colaboração de vocês, né? Trazendo temas, sugestões, né? Que a gente pode estar trazendo aqui, sugestão de convidados também, a gente está aceitando, tá? Então a gente espera que possamos estar aí seguindo aí juntos novamente para o ano que está se chegando. Agradecer, né, ao CRC pelo espaço que nos disponibilizou, né? Estamos aí nesse episódio 4, né, do nosso Pode Contar Jovem, e esperamos que no ano que vem a gente possa estar contribuindo mais vezes aqui, tá? Então, como a Laís falou, nossas redes sociais, @CRC Jovem ES, que é o perfil do nosso Instagram do CRC Jovem, e o @siga CRCES, que é o perfil do CRC Espírito Santo. Então, estamos encerrando aí nosso Pode Contar Jovem, gente, edição 2023. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Até.